Opa, gente boa do História e Concursos, beleza? Professor Alberto Garcia, mais uma vez aqui com vocês e hoje nós vamos trabalhar um assunto que é o divisor de águas do período colonial brasileiro. Como assim, professor? Lá nos assuntos, quando caem editais, por exemplo, eles colocam assim, ó, queda ou fim do período colonial. A mineração foi um fator que levou ao fim do período colonial. Foi, professor? Foi. Foi nessa época também que surgiram revoltas separatistas aqui no Brasil. Professor, dá para dar exemplo dessas revoltas separatistas? Dá. A própria Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, também chamada Conjuração Baiana, né, professor? Exatamente. Até uma carioca mesmo que nós tivemos aqui no Brasil. Uma outra coisa que eu não posso esquecer, professor, é o quê? Que a mineração, apesar da questão do ouro, a gente não vai ver uma transformação de caráter econômico aqui no Brasil, não, professor, não. As principais mudanças, elas serão mais sociais. É. Como é que a gente vai ver isso? Vamos lá, acompanha aqui com o professor. Ah, e antes de eu continuar, não esquece, dá o seu likezinho. Ó, bota aqui no dedinho, clica aqui no dedinho aí embaixo. Por quê, professor? Isso me ajuda a fazer mais conteúdos para vocês, certo? Temos aula completa, professor? Temos. Aula completa a partir de janeiro. Tem uma plataforma lá, História do Brasil, História de Alagoas, História da Bahia, História de Pernambuco. Vai ser por estado, tá certo? Para vocês. Para quê? Para você não ter aquela dificuldade de procurar o conteúdo. Lá nós vamos ter tanto os PDFs quanto, né, aulas como essas aqui, tá certo? Para ajudar vocês. Nesse caso aqui, a gente está fazendo essas mini aulas justamente para que você possa, né? Ah, eu vou desenferrujar, não vou perder o ritmo, vou anotar aqui, está sendo importante para mim. E veja que eu estou tendo cuidado de preparar um material bom para vocês, tá certo? Mas vamos lá, professor. Colocando nossa canetinha aqui para funcionar, né, professor? E a nossa canetinha aqui para funcionar. Opa, deixa eu ver se ela está funcionando. Ainda não, mas agora está. Aí tem aqui, ó. O século de ouro. Professor, que século foi esse? Ó, primeira coisa, vimos a questão da transformação, né, professor? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui direitinho aqui para vocês, ó. A questão da transformação. Então, transformou o Brasil, professor? Transformou. Transformou o Brasil. Deixa eu fazer novamente aqui que opa, a canetinha não me ajudou aqui. Agora ajudou, certo? Vai transformar o Brasil porque é o divisor de águas, como eu disse aqui para vocês. E a outra dica aqui é o seguinte: isso vai ocorrer basicamente aqui no século XVIII, né, professor? Exatamente. O século XVIII vai ser o século da divisão histórica do Brasil. Por quê? Lembra disso? Século XVI nós tivemos a questão da cana-de-açúcar. No 17, o açúcar cai. No caso do Nordeste, eu vou ter o gado, no sul do Brasil, eu vou ter o gado também. E o centro-sul do Brasil ficou parado. É isso que nós vamos analisar aqui. Professor, tratando-se de mineração, o que, que eu tenho que lembrar? Bom, o da história do Brasil ocorreu no século XVIII e agora, professor, agora é o seguinte. Eu tive dois tipos de transformações. Está aqui uma e aqui está a outra, né, professor? Dois tipos de transformações aqui. Veja só, professor, no caso dessa primeira transformação, o que foi que aconteceu? Deixa eu botar até para cá um pouquinho, ó. Vou botar aqui para o canto, pronto. Transformações econômicas e geográficas, sendo que a mais importante foi o que, professor? Foi a geográfica. Por quê? Olha só, o eixo econômico do Brasil ele vai mudar. Ele vai sair da região Nordeste, onde era cana-de-açúcar, e vai para a região Centro-Sul. Por quê, professor? Porque o ouro está nessa região aí, ó. Se descobriu região na região centro-sul do Brasil. E aí o governo português resolve, em 1763 aqui, né, por ordem até mesmo do Marquês de Pombal, transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque é mais próximo da região mineradora. Dá para fiscalizar melhor. Então, o objetivo era fiscalizar as minas de ouro. Não é isso, professor? Exatamente. Tanto que eu tenho aqui, ó. Olha o Rio de Janeiro aqui para vocês, ó. Né, professor?
Rio de Janeiro, então, passa a ser a nova capital, mas estava mais próxima das regiões da mineração para poder fiscalizar melhor. Outra coisa, essa mudança do eixo econômico, veja, usando o mapinha aqui embaixo, ó, essa região é a zona da mineração. E o que tem? O cidadão saiu daqui do norte, ó, saiu aqui do norte. O cidadão saiu aqui do Nordeste, vou fazer aqui a bolinha aqui no Nordeste, tá? Ó, a esta direção também, tá certinho aqui para vocês. E o cidadão saiu aqui do sul do Brasil também, em direção aqui à região do ouro, né, professor? Então, a mudança do eixo econômico, o deslocamento do eixo econômico fez com que a população brasileira se deslocasse também. Olha a pergunta. Estão vendo aí que está saindo da região norte, região nordeste, região sul? Muita gente indo para a região do ouro. Se tem, né, muita gente indo para a região do ouro, isso fez com que as cidades o quê? Crescessem. Processo de urbanização, né, professor? Exatamente. Aí eu passo aqui para o outro lado. Veja bem, as transformações sociais e fiscais que ocorreram nesse período, observa esse desenho aqui, gente, ó. Cidade crescendo, né, professor? Exatamente. Vai ser uma sociedade urbana em detrimento, em diferença, né, professor, com a sociedade rural da cana-de-açúcar. Então, quando você encontrar assim, ó, a ascensão da sociedade rural, corre para cana. A ascensão do que, professor? Da urbanização, né, da sociedade urbana, você vai para a mineração. Então, um é cana e outro é mineração, correto? Professor, outra coisa que vai mudar aqui é uma nova sociedade. Ó, o senhor está riscando aqui, é uma nova sociedade. Mais complexa. Por que ela é complexa? Na cana, ela é simples. Anda aqui o senhor de engenho, o escravo aqui embaixo trabalha. Agora, eu tenho os senhores do ouro, eu tenho uma classe de médicos, advogados, né, professor, que foram trabalhar naquela região para ganhar dinheiro, lógico, já que a moeda era ouro. Tenho artesãos, tenho comerciantes, ou seja, eu tenho uma classe denominada de classe média. Olha ela aqui, ó. E lógico que não vou deixar de ter os escravizados, né, professor? Exatamente. Só que, ao contrário do que a gente imagina, fala, poxa, o ouro beneficiou o Brasil. Professor, mas eu queria saber mais coisas. Já avisei aqui. Janeiro, na nossa plataforma, tem essa aula aqui, um outro material mais elaborado ainda, explicando passo a passo, né, como as bancas normalmente cobram lá nas provas. Tá certo? Professor, o problema aqui foi o seguinte, quando os portugueses viram que essa região da mineração, ouro, todo mundo quer, né? Aí o governo português, além de eu ficar com ouro, eu vou cobrar imposto em cima desse ouro aí. Vários impostos. E aí o que acontece? Quando Portugal começa a cobrar esses impostos aí, dentre eles o quinto, a captação, a derrama, a intendência das minas, as casas de fundição, vai anotando aí, ó. Né? Tudo isso era imposto. Então, o camarada que ia lá tirar ouro, praticamente ele ficava sem nada. A pergunta é, quem se beneficiava com isso, professor? Aqui a resposta. Aqui, ó. Os portugueses que se beneficiaram com a produção do ouro no Brasil. Professor, Portugal ficou rico? Não. Do tanto ouro, professor? Exato. Foi assinado um tratado chamado Tratado de Methuen, está lá na aula completa. E nesse Tratado de Methuen, chamado Tratado de Panos e Vinhos, Portugal usou o dinheiro do Brasil, o ouro do Brasil, para pagar as dívidas dela. Professor, para onde foi esse ouro? Aí você assistiu a nossa aula completinha, que o professor está explicando até quem estava por trás, né, professor? No bom sentido dessa entrega do ouro lá na Europa. Tá certo? Professor Roberto Garcia, deixa um abraço para vocês forte aqui. Até o nosso próximo encontro. Não perca a próxima aula.